Bom dia a todos. Meu nome é Vasco, eu sou superintendente de proteção e orientação aos investidores da Comissão de Valores Mobiliários, nesse evento aqui representando o Laboratório de Inovação Financeira, uma iniciativa da BDE, do BID, da CVM, com apoio da GIZ. O LAB é uma iniciativa multilateral que promove a inovação financeira com o objetivo de facilitar o desenvolvimento sustentável. Tem 4 grupos de trabalho, um deles é ligado especificamente à fintech. E esse grupo se debruçou, desde o seu lançamento em 2018, ao objetivo de buscar formas de facilitar um ecossistema de inovação financeira no país, incluindo a atuação dos reguladores, em particular da CVM, no que diz respeito ao sandbox. Esse webinar, portanto, organizado pelo LAB, aqui com a participação não apenas da CVM, mas de vários representantes de outras instituições, e aqui eu saúdo o BID, o Banco Central em particular, e na pessoa dele saúdo todos os presentes. Ele traz, num momento bastante oportuno, uma reflexão sobre os ciclos de admissão dos sandbox regulatórios do Banco Central e da CVM. Então, há várias lições apreendidas, e eu saúdo essa iniciativa de transparência, de trazer para o público em geral as reflexões direto da fonte, né? Aqui, tanto com a CVM quanto com o Banco Central e também a perspectiva internacional aqui do BID, que é muito importante pela sua atuação na América Latina. Aqui é só uma abertura institucional, mas eu, como regulador de mercado de capitais, não posso deixar de fazer uma menção ao trabalho da Organização Internacional das Comissões de Valores, a IOSCO, que recentemente, por meio do seu Comitê de Mercados Emergentes, publicou um relatório para consulta pública sobre o papel dos Innovation Facilitators nos reguladores. Desde 2019, por força de uma reflexão no âmbito europeu, os reguladores, não só de mercado de capitais, mas especialmente bancários e seguros, juntos publicaram um reporte identificando um novo papel para os reguladores financeiros, que é o de serem facilitadores da inovação financeira, naturalmente nesse ambiente de novas tecnologias e com desafios que têm, inclusive, consequências geopolíticas para os países, né? Estamos num momento em que a geopolítica se faz mais presente, e, portanto, essa questão também pode ser vista sob essa perspectiva. E esse relatório de 2019 teve agora, no âmbito da IOSCO, um trabalho suplementar feito pelo Comitê de Mercados Emergentes, que a CVM participa, né, o Brasil participa, com várias recomendações, e ele claramente reconhece a importância dos reguladores construírem ambientes de inovação. E nisso se inclui não apenas os sandboxes, mas os hubs de inovação financeira, e também algo um pouco novo, né, que são os aceleradores, um conceito normalmente mais do setor privado, né, do que no regulador, mas de também os reguladores criarem ambientes de aceleração, mentoria regulatória. Então, estamos numa nova fase, novos caminhos, portanto, acho que esse evento aqui traz uma reflexão concreta sobre casos concretos, sobre o que já avançamos. Então, em nome aqui dos demais gestores do LAB, eu agradeço a presença de todos e, enfim, passo a palavra ao próximo painel para dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Vasco. Bom dia. É prazer para mim estar aqui moderando esta palestra. Agradeço aos organizadores pelo convite, em particular ao subgrupo de regulação do grupo de trabalho Fintech do Lab. Eu espero que possamos continuar colaborando com o governo brasileiro por meio do laboratório de inovação financeira, mas também trabalhamos como Fintech Lab e outras iniciativas do BID. Somos o seu banco amigo, sempre ficamos para vocês aí. Vou usar uma língua que é comum, é patrimônio histórico da humanidade, que é o portunhol. Eu estou aprendendo a falar português, mas algumas vezes esqueço algumas palavras. Peço desculpas
se esqueço alguma palavra durante a minha moderação. Antes de começar, para dar tom informal diferente, gostaria que cada dos nossos panelistas, palestrantes, se apresentasse com o seu nome, organização, e depois nos dissesse onde foi o local das suas últimas férias antes da pandemia do Covid-19. Então, Antônio, por favor. Vamos lá. A parte de apresentação é fácil. Eu sou Antônio Berwanger, superintendente de desenvolvimento de mercado da CVM e atuo também como coordenador aqui do nosso sandbox, nosso comitê de sandbox regulatório. Agora, a pergunta das férias, você me pegou, hein? É difícil, né? Porque foram 2 anos aí confinados, né? Mas antes da pandemia? Antes da pandemia. Estou tentando me lembrar aqui, Diego. Acho que eu fui para Bahia. Acho que foi para Bahia. Acho que foi isso. Muito bem. Ok. Ângelo, por favor. Bom dia. Bom dia, Diego. Acho que as suas classes aí de português, você está bem avançado mesmo. Tá? Percebo aí que você não está usando aquelas falsos cognatos, né? Ou seja, você está flexionando os verbos aí com bastante sabedoria. Bem, eu sou o Ângelo Duarte, do Banco Central, sou chefe do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado e estou também como coordenador do comitê que trata do sandbox regulatório do Banco Central. Depois, na minha apresentação, isso vai ficar mais claro como é que funciona aí a governança do sandbox. E, com relação às minhas férias antes da pandemia, foi em Portugal. Portugal. Muito bem, muito bem. Bonito país. Então, eu quero começar com nosso panel, nossa palestra, falando sobre as inovações regulatórias na América Latina e no Caribe, em particular a situação na Colômbia e no México, como pares do Brasil no avanço dos sandboxes regulatórios. Vou levar 5 minutos, depois ouviremos o Ângelo e o Antônio, e posteriormente, mais tarde, teremos perguntas do público. Vocês, no público, possam fazer as perguntas com o chat ou com o botão de Q&A que vocês podem ver para baixo na tela. Q&A perto do chat. Então, vocês podem fazer as perguntas dali. Então, vou projetar a minha apresentação. Corta, share. Vocês vejam a apresentação? Sim, perfeito. Obrigado. Então, vou falar sobre as inovações regulatórias na América Latina e no Caribe, mas primeiramente gostaria de convidar a todos para nosso evento de Fintech LAC. Este ano, nosso evento virtual se chama a Consolidated Fintech Ecosystem for Recovery, ecossistema consolidado para a recuperação. Mostraremos nosso estudo sobre o ecossistema fintech da América Latina e Caribe, onde o Brasil é o líder regional indiscutível, com mais de 31% das plataformas fintech da região. Mas também falaremos sobre finanças abertas, DeFi, CBDCs e inovações regulatórias.
temos um segmento onde o Ângelo vai falar conosco sobre o PIX, o sistema de pagamento reconhecido internacionalmente. Recomendo ver um documento do BIS sobre o assunto publicado ontem. Agora vou falar sobre as inovações regulatórias na região. Esses são os países, os que vocês veem no mapa, que têm as principais inovações regulatórias na região. Essas inovações são as mais importantes, como Vasco disse, são os hubs de inovação e os sandboxes regulatórios. Os primeiros, os hubs de inovação são instrumentos de diálogo, principalmente em que os inovadores do sistema financeiro têm acesso para poder falar com as autoridades financeiras e entender sua situação no perímetro regulatório, o alcance de seus modelos de negócios, entre outros. É uma maneira relativamente barata para os reguladores e supervisores do sistema financeiro aprenderem sobre tecnologias e modelos de negócios inovadores. Vocês veem Colômbia, Brasil, Uruguai, México e alguns países da América Central, em particular El Salvador, República Dominicana. Eles têm um hub de inovação que nós financiamos desde o BID. Por sua vez, como muitos de vocês sabem, os sandboxes constituem um espaço de teste controlado, onde os inovadores podem testar seus produtos sob o olhar atento do supervisor e com regras previamente definidas de permanência, número de usuários, entre outras características. Como vocês podem ver, apenas 3 países possuem sandbox funcionais em toda a região. A escolha entre um hub ou um sandbox depende em parte do desenvolvimento do ecossistema, das capacidades institucionais e também de custos. Em geral, a regra, the rule of thumb, como dizem em inglês, é que um sandbox seja escolhido em ecossistemas que possuem um grande número de empreendedores ou inovações que precisam ser testadas em um ambiente supervisionado. Normalmente, a regulação das atividades testadas é um resultado esperado do sandbox, o que implica conhecimento de tecnologias, modelos de negócios, testes de penetração, entre outras atividades como monitoramento, relatórios, entre outras que agregam custos. Vocês, Antônio e Ângelo, vão falar sobre isso mais tarde. Adicionalmente, é muito importante ter capacidade institucional em termos da formação e educação e também em número de pessoal de parte das autoridades financeiras. A tecnologia é muito importante, mas também é muito importante a criação de departamentos especializados. Essas 3 características são requisitos necessários para a montagem do sandbox. É uma solução que só faz sentido se o benefício é maior que o custo. Por sua vez, os hubs de inovação, como mencionei anteriormente, são instrumentos de diálogo e compreensão de modelos de negócios e tecnologias. Eles são muito mais baratos, exigem pouca infraestrutura e têm benefícios muito mais altos que os custos. Curiosamente, nós estávamos falando há um mês com o regulador colombiano. A pessoa a cargo, ela disse: eu preferiria ter um hub antes de regular ou antes de ter um sandbox. A razão é que o conhecimento obtido
em um hub é inestimável. Beneficia ao mesmo tempo as autoridades e os empresários. É muito importante esse ponto, é relativamente custo eficiente comparando com o sandbox regulatório. Então, quando utilizar o sandbox, quando usar o sandbox, quando usar o hub de inovação, é uma questão que deve ter por lo menos esses três aspectos na mente. Agora, para o caso de Colômbia, eles começaram com um sandbox supervisor. Isso quer dizer um sandbox que unicamente aplicava para os inovadores do setor previamente supervisado. Eles puderam completar 18 pilotos. Atualmente eles têm 8 em teste e 10 dos pilotos foram concluídos com sucesso no sandbox regulatório da Colômbia, do sandbox supervisor da Colômbia. Agora, desde 2020, eles contam com um sandbox regulatório. Por agora, eles têm um projeto piloto para testes de operações de cash-in e cash-out em produtos de depósito financeiro com a companhia de plataformas de criptoativos. Então, eles têm 9 alianças entre bancos e plataformas de criptoativos. Nós estamos falando com eles porque estamos fazendo um estudo com a Universidade de Cambridge sobre criptoativos. As 9 plataformas opinam, eles acham que é muito importante este piloto porque mostra como bancos e as plataformas fintech podem cooperar. Como resultado do sandbox regulatório na Colômbia, eles têm em esses testes a oportunidade de licenciamento e conta com uma visão de inclusão financeira que é muito importante. Mas o sandbox regulatório não tem mais pilotos agora. Estes pilotos foram criados por a Superintendência Financeira de Colômbia. Eles têm aberto o sandbox regulatório, mas não tem novos projetos inscritos para fazer testes no sandbox regulatório. É difícil, não é fácil ter as plataformas no sandbox. É uma situação similar como México. Eles tiveram que fazer um sandbox challenge como governo britânico. Na primeira corte, eles tiveram uma importante quantidade de empreendedores, 80 projetos cadastrados, 6 projetos aprovados, em muitos verticais do fintech. Eles contaram também com a oportunidade para ter licenciamento dos produtos e também contou com uma visão de inclusão financeira. Mas essas plataformas que foram licenciadas são o total da corte para sandbox no México. Eles têm dificuldades para poder trazer as plataformas fintech ao sandbox. Então, agora eles estão promovendo o Sandbox Challenge 2 e atualmente estão recebendo inscrições. México tem um ecossistema que está vivo, muito grande, similar ao ecossistema brasileiro, mas é muito difícil para eles poder trazer as plataformas para o sandbox, para testes no sandbox
é muito interessante encontrar esta situação. Em conclusão, como vocês podem deduzir, não é fácil ter sandbox regulatório na região, tem custo importante. Para muitas das jurisdições da América Latina e o Caribe, é muito melhor ter hub de inovação em termos dos custos. Então, vou stop share aqui e vou passar a dar a palavra para quem começa, Antônio? Ok, então, Antônio, muito obrigado. Por favor, adelante. Nós que agradecemos aqui, Diego, sua participação e esse panorama aí que você apresentou para a gente da nossa região. Aqui no Brasil, como todos sabem, a gente tem 3 reguladores, né, e os 3 conduziram também recentemente processos de admissão, né, para os seus respectivos sandboxes. Vou falar um pouquinho da nossa experiência na CVM, depois o Ângelo vai falar da experiência do Banco Central, também intensa, né, que tá aí também em andamento. Na CVM, a gente iniciou a nossa jornada em maio de 2020, com a edição da instrução CVM 626. A partir de então, fizemos diversos atos preparatórios para o início do nosso processo de admissão, em especial aí a constituição do nosso comitê de sandbox, a portaria que instituiu esse comitê, preparação, né, dos formulários, né, de inscrição de participantes, nossa preparação interna também de como a gente receberia e classificaria essas propostas. Em 15 de janeiro, o período de envio de propostas foi encerrado, com 34 propostas recebidas. Na sequência, uma dessas propostas desistiu, ficamos com 33 para análise. O primeiro prazo que a gente tinha, que era o prazo de 30 de abril, se mostrou altamente insuficiente, né, para conclusão dessa análise de todas essas propostas, com suas complexidades e heterogeneidade também. Então, tivemos que prorrogar, né, esse prazo para junho, para 30 de junho. Em 30 de junho, a gente faz uma primeira divulgação, né, de 28 propostas recusadas, com 6 propostas ficando, né, ainda para uma etapa de análise mais aprofundada, que se encerra, né, em 30 de setembro, com o anúncio, né, nesse momento, em 30 de setembro, de 3 propostas como aprovadas. Depois, posteriormente, a gente teve a aprovação de mais uma a partir de um pedido de reconsideração. Em 2022, né, o início dos testes, vou falar um pouquinho sobre isso, onde a gente está, né, em relação a esse início dos testes ao longo da apresentação. Aqui um retrato, né, das atividades que foram pleiteadas nesse primeiro processo de admissão. Foi um processo que a gente teve como uma característica marcante o interesse dos proponentes em atividades que a gente pode classificar de maneira ampla como tokenização. E aí vocês não vão ver tokenização aqui nesse slide, porque a tokenização está envolvendo diversas dessas atividades. Eu diria que as 6 primeiras atividades aqui desse slide estão conectadas, né, com a atividade de tokenização, uns participantes enxergando a tokenização mais em uma delas, menos em outras, mas todas essas atividades que buscaram uma autorização temporária para constituir e administrar mercados organizados de valores imobiliários, fazer a escrituração, fazer custódia, fazer emissão pública, o próprio
utilizando muitas vezes o próprio crowdfunding, as propostas também que trouxeram, né, algum tipo de pedido de autorização para depósito centralizado, todas elas orbitavam em torno da atividade de tokenização. Para não dizer todas, a gente teve uma que focou realmente só na escrituração não tokenizável, assim, não no blockchain, mas tirando ela, todas as outras vieram com essa pegada, e foi uma característica assim, muito marcante e que acho que denota, né, de certa forma, um interesse muito grande em desenvolver projetos que tenham a tecnologia blockchain como uma característica importante ou principal, e até mesmo uma certa demanda reprimida, né, para atuar e desenvolver projetos que tenham essa tecnologia como base, né? Desenvolver projetos dentro, naturalmente, de um ambiente regulado, né? Dentro de uma supervisão por parte, né, dos órgãos de Estado. A gente teve, então, 4 participantes admitidos. Eu vou falar um pouco aqui sobre os projetos, né? São 4 projetos nesse primeiro sandbox. A gente tem um projeto da Basement, que é o projeto de escrituração mesmo, né? Basement é uma plataforma de crowdfunding que avaliou essa necessidade, essa dor aí das empresas, especialmente startups, né, em manter um controle de titularidade. Veio com essa proposta para atuar como um escriturador. Algumas particularidades aqui dessa proposta são o limite de 20 sociedades limitadas. Existe uma limitação legal aqui no Brasil, que até recentemente foi flexibilizada, né, para que as sociedades por ações tenham escrituradores que sejam instituições financeiras. Então, isso, à época dessa autorização, foi um limitador para que Basement pudesse também prestar esse serviço para a sociedade por ações. Então, ficou essa limitação. Empresas que tenham realizado ofertas públicas de valores mobiliários, que é o interesse aqui da CVM, no contexto, né, de uma autorização, não teria um interesse público de dar uma autorização, não tenha realizado milhões, né? Valores imobiliários elegíveis que usualmente estão, né, as captações por parte de empresas em estágios de crescimento, que são de mútuos usualmente conversíveis, né, em participações societárias futuras. Segundo, B4, que é o balcão de empresas emergentes, que é uma empresa que também obteve aqui, né, um projeto que obteve aqui autorizações para realizar a constituição importante aqui, que foram concedidas, né, em especial aqui no tocante aos limites, né, tanto de captação, do tamanho, né, dos emissores que poderão participar desse projeto no Sandbox. Mercado-alvo seria para empresas emergentes, então, né, que estão aí dentro desse limite, empresas que são operacionais. Eles vão utilizar, o projeto prevê a utilização de consultores de listagem, muito inspirado, né, no funcionamento do mercado britânico de acesso, né, o EN, que tem essas figuras lá do Nomad, né, que é o Nominated Advisor, alguém que atua auxiliando, né, os emissores para fins, né, de uma listagem em captação pública.
auditoria das demonstrações contábeis e reporte trimestral de informação dos emissores, ofertas no crowdfunding, já comentei, condições, limites e salvaguardas desse projeto, né, são listagem de até 11 emissores, o lastro dos tokens vão ser valores imobiliários, são tokens, né, são valores imobiliários tokenizados, né, em rede de blockchain. Aqui uma inovação também, que é a participação de intermediários tradicionais, né, do mercado na oferta do crowdfunding, para fins de ampliar, né, dar mais capilaridade, né, para essa oferta. Eventualmente, o CDS, né, que é o nosso comitê, pode ampliar, né, essas duas corretoras, mas a autorização que foi dada foi para a utilização de até duas, e também a constituição de uma reserva para formação de um mecanismo análogo, né, ao MRP, né, o mecanismo de ressarcimento de prejuízos por erros operacionais. Na sequência, a gente tem um projeto aí da SMU, que é Start Me Up, que é uma plataforma de crowdfunding. Essa recebeu, né, uma autorização né, posterior às 3 primeiras, já em sede de um pedido de reconsideração para o colegiado da CVM. As autorizações temporárias são também a constituição e administração de mercado de balcão organizado, escrituração de valores imobiliários. Aqui não houve uma expansão, né, para o tamanho das empresas que captam, né, então eles estão restritos aqui aos limites da instrução CVM 588 do crowdfunding, limite esse que está em revisão, né, o limite atualmente é de 10 milhões de receita bruta anual. Na audiência pública da CVM, a gente propôs aumentar para 30 milhões, é uma norma que a gente pretende editar muito brevemente. Condições, limites e salvaguardas, são listagem de até 3 sociedades empresárias de pequeno porte, também, né, com admissão de negociação de tokens, que representam os valores mobiliários, né, dos emissores, e oferta por meio da plataforma. Mas eles também têm a possibilidade de listar até 4 sociedades que tenham feito a oferta pública por meio de outras plataformas de crowdfunding. Também vai ser um teste, né, de algo inédito, que seria essa possibilidade, né, de listar algo que, né, não foi ofertado na própria plataforma. Por fim, o último dos 4 projetos, o projeto, né, da Vortex, que também é um projeto de tokenização, né, de constituição de um mercado de balcão organizado para negociar tokens. Grande diferença aqui, temos algumas boas diferenças. A primeira é que a gente não vai estar tratando de uma oferta pública no âmbito do crowdfunding, né, a oferta pública vai se dar com base na instrução 476, com flexibilizações, em especial aquelas flexibilizações de limites de investidores, lock-up para negociação, prazo, né, de 4 meses entre uma oferta e outra. Então, são flexibilizações que foram concedidas aqui para esse projeto. Listagem de até 12 emissores. Os valores mobiliários aqui são debêntures e cotas de fundos de investimento fechados, né? Então, você vê que são 3 nichos diferentes, né? Um é um nicho da Before, é o nicho de empresas emergentes, da SMU, o nicho de crowdfunding, né, de empresas lá consideradas sociedades empresárias de pequeno porte, e aqui debêntures e fundos, cotas de fundos fechados, são esses os valores mobiliários que serão tokenizados aqui nesse projeto, somente para investidores qualificados e profissionais. Então, esses 4 projetos, eles promovem testes muito importantes, interessantes, né, de inovações que eu vou
passar aqui na sequência. Então, a gente vai ter, pela primeira vez, a escrituração de valores imobiliários aqui, né, sem uma instituição financeira prestando esse serviço, né, que é o projeto, né, da Basement. A gente vai ter, né, mercados especializados aqui em listagem para, né, negociação em mercado secundário de emissores de pequeno e médio porte. Tokens também serão tanto representativos de valores imobiliários tradicionais, aqueles que já existem, que serão tokenizados, mas também nativamente tokenizados. A admissão de negociação nesses mercados não estará submetida a depósito centralizado, será feito aí com controle de titularidade por escriturador. Também não vai ser um mercado que tenha contraparte central. Liquidação financeira vai se dar, então, né, pelo Delivery versus Payment, DVP, com utilização, né, de instituições de pagamento, né, que bloqueiam lá os recursos dos investidores quando eles colocam uma ordem para mercado. Então, é uma dinâmica bem diferente da que a gente tem hoje no nosso principal mercado aqui, que é a utilização de contraparte central, que se contrapõe, né, aos dois lados da operação, tanto aquele que põe a ordem de compra quanto aquele que põe a ordem de venda. Um acesso direto pelos investidores, né, pelos comitentes, sem a presença de intermediários para fins de colocação de ordens no mercado. Por conta disso, por essa desintermediação, né, a gente transferiu as responsabilidades de cadastro de investidores e prevenção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas pela própria entidade administradora do mercado organizado. Então, uma responsabilidade que usualmente fica primariamente nos intermediários e que foi absorvida aqui pela entidade administradora. Em todos esses projetos de mercados organizados, houve a aceitação de estruturas alternativas e reduzidas de governança, de autorregulação, de auditoria, controles internos. Então, houve, no tocante à nossa Instrução 461, que regulamenta a constituição e administração desses mercados, flexibilizações importantes para que os projetos pudessem ser implementados. Passando, então, para lições aprendidas aqui nesse primeiro processo de admissão, e foram várias. Primeiro é que, por mais que a gente tente fazer um questionário, né, um formulário de admissão, e a gente percebe que as propostas elas vêm com graus, né, muito diferentes de amadurecimento, e mesmo aquelas mais maduras ainda tem uma estrada longa de amadurecimento, né, a partir da análise das perguntas que são feitas, das trocas, né, com o comitê. E mesmo após, né, a concessão da autorização formal pelo colegiado, os projetos não viram uma chavinha no dia seguinte, estão prontos para entrar em operação. Existe a necessidade de desenvolver, né, documentos jurídicos, manuais, contratos, especialmente os projetos que envolvem a constituição e administração de mercado. São muitos regulamentos a serem desenvolvidos, a serem preparados, e, nesse sentido, todas essas propostas tiveram um prazo, né, para desenvolvimento, prazo esse que se mostrou, inclusive, insuficiente, né? A gente recentemente prorrogou o prazo tanto da entrada em operação da Vortex como da Before, em função
da necessidade de mais tempo para finalizar esses documentos, né? Tem sido aqui, por parte do nosso comitê, uma interação muito intensa com os representantes desses projetos, muitas reuniões, muitas idas e vindas de documentos, exigências, então tem sido realmente necessário mais tempo para finalizar esses documentos. Parte boa, e que a gente já conseguiu inserir nas próprias deliberações, foi uma autorização do colegiado para que o próprio comitê pudesse aprovar esses documentos e dar o sinal verde para o início das atividades. Em relação à tecnologia, podemos dizer de uma maneira geral que muitas propostas tiveram uma abordagem de que a tecnologia ela era suficiente para afastar, né, a aplicação da maior parte das normas que regulam as atividades, né? Muitas foram as propostas que trouxeram a tecnologia blockchain como suficiente para resolver todas as preocupações regulatórias, então não se deveria impor a esses projetos, né, as normas vigentes. Isso foi um ponto o principal ponto que desclassificou, vamos dizer assim, as propostas. A grande parte das propostas foi desclassificada por ter tido essa abordagem, por não ter olhado as regulamentações vigentes e entendido aonde elas se aplicavam e aonde, né, o projeto precisava de flexibilizações. Então, a gente percebeu isso assim, de maneira muito presente nas propostas, e, claro, não é um erro só dos proponentes, é um erro também do nosso lado, de não ter comunicado bem essa expectativa nossa de que as propostas tivessem esse cuidado, né, esse olhar na regulamentação vigente e uma avaliação do que se aplica, do que pode se aplicar, do que o projeto consegue absorver, do que não faz sentido para aquele projeto, exatamente porque ele está vindo, né, com uma proposta inovadora e que aquele conjunto de dispositivos, né, não faria sentido, não deveria se aplicar. Então, esse foi certamente, né, talvez a principal lição que a gente teve aqui nesse primeiro processo de admissão em relação às propostas. Uma expectativa também, muitas vezes, de que o comitê poderia criar uma regulamentação ad hoc, né, específica para determinado projeto, e algo que não estava, pelo menos no escopo da atuação do comitê nesse primeiro processo de admissão. Possivelmente é algo que a gente poderá até rediscutir para um próximo, mas a gente trabalhou em cima das regulamentações vigentes, né, com as flexibilizações necessárias. Então, a gente teve também projetos que, de certa forma, sugeriam para a CVM a criação, né, de uma nova regulamentação, de uma atividade até então não regulamentada. Então, isso forçaria o comitê a atuar elaborando ali uma regra ad hoc para aquele projeto, e algo que não estava aí no escopo também das nossas atividades, né? Então, esse é um ponto também que vale a pena mencionar aqui, porque é algo que certamente a gente vai ter que trabalhar para os próximos, né? Ou avaliando a possibilidade do comitê ter mais flexibilidade nesse sentido, ou mesmo tendo um cuidado maior de comunicação acerca dessa impossibilidade nos próximos processos de admissão. Também nesse sentido, né, a gente teve propostas assim, muito diferentes, muito heterogêneas. A gente tinha propostas que envolviam 7
6, 7 atividades reguladas, de entidades que, de certa forma, já estão em funcionamento, que vinham, né, com anexos de 200 páginas para a gente analisar, como também tínhamos propostas, né, de estágio muito inicial, de instituições ou entidades que nem formalmente constituídas eram interesse ali de grupos de amigos que terminavam a faculdade. Então, assim, foi extremos assim muito radicais assim nesse sentido, o que gera, né, também da nossa parte uma dificuldade de colocar tudo na mesma régua, né? Então, um esforço que a gente fez muito grande foi de criar critérios, né, para classificar a proposta, tentando sempre trazer para uma mesma régua de avaliação. Mas a gente precisa dizer que, já na linha do slide anterior, que a maior parte das propostas, de certa forma, negligenciou, né, as regulamentações que seriam aplicáveis às próprias atividades que foram por elas pleiteadas, né? Então, isso foi um traço aí marcante também. E fica talvez essa conclusão aqui da nossa parte de necessidade de aprimorar a comunicação, ter uma etapa prévia, né, ao início do processo de admissão, né, de envio das propostas. A gente ainda está avaliando a melhor forma de fazer isso, mas certamente alguma atividade educacional nessa linha seria importante. Até porque a gente tem uma expectativa aí de mais proponentes, né, para os próximos processos de admissão, um entendimento de que essas propostas também serão mais robustas, até porque já houve um aprendizado do primeiro processo de admissão, aprendizado tanto daqueles que tiveram uma negativa, como daqueles profissionais que auxiliaram esses proponentes no primeiro processo. Então, é de se esperar maior complexidade também de análise, e do nosso lado existe um estrangulamento, à medida em que os recursos humanos são limitados aqui, né? Os participantes do nosso comitê de sandbox não têm dedicação exclusiva para atuar. Então, da mesma forma que a gente está analisando propostas, estamos também fazendo nossa atividade do dia a dia. Então, é muito difícil, né, fazer essa medição de tempo e dedicar as horas necessárias para analisar um número alto aí de propostas. A gente também enfrentou aqui nesse primeiro processo, né, uma preocupação muito grande em criar esses critérios isonômicos, essa régua que eu comentei. Isso foi um desafio e algo que a gente, né, a todo momento tinha uma cobrança interna e tínhamos que manter em mente essa necessidade. Impossibilidade de orientação, né, no sentido de que a gente está dentro de um processo de admissão que tem um número de vagas limitado, né? Então, o comitê não tinha uma liberdade de sugerir, né, uma correção de determinados aspectos da proposta. A gente avaliou a proposta como a gente recebeu, claro. Quando pertinente, fizemos dúvidas para compreender muitos dos projetos, dos modelos de negócios, porque eles não ficaram claros, mas após essa compreensão, a gente avaliava a proposta nos termos em que nós as recebemos. Então, essa questão de prazo é relevante por conta dessa divisão de tempo, né, entre os membros do comitê. A gente também não pode ter um prazo de 1 ano para dar um retorno, né? Existe uma expectativa legítima, né, dos proponentes em iniciar as atividades, se forem aprovados, ou mesmo aqueles que não sejam, de buscar outros caminhos. Então, é importante ter
essa questão do prazo muito bem modulada. Então, isso tudo gera, né, uma necessidade de rever o nosso atual processo de admissão, buscando parcerias, né, buscando avaliar como a gente pode ser ajudado, né, por outras entidades, né, especialmente nessa parte talvez mais formal, né, de averiguação se as propostas estão dentro dos critérios de elegibilidade, se contém todas as informações necessárias. A gente tem buscado avaliar como a gente pode firmar esses acordos, mas, por outro lado, tem também uma questão de sigilo, de confidencialidade das propostas, o que gera também, do nosso lado, uma preocupação muito grande, né, na formatação desse modelo. Então, hoje a gente ainda não tem muita clareza, a gente só sabe que precisa rever, precisa ser mais eficiente nessa análise de propostas, nessa dinâmica de análise de propostas, porque se com 33, né, a gente já ficou muito estrangulado, certamente, né, nos próximos isso tende a ser um desafio ainda maior, e aqui eu acho que talvez a questão dos hubs pudesse ser importante, né, um espaço talvez de consultoria mesmo, né, prévio, né, o processo de admissão, fora do âmbito de uma concorrência, né, de um processo de admissão em que se pudesse orientar, né, os futuros proponentes em relação não só, né, ao arcabouço regulatório, a questão de perímetro regulatório, competências, mas também o que se deseja enxergar nas propostas a serem recebidas. Bom, com isso eu encerro por aqui, Diego, retorno e fico à disposição aí para o debate. Obrigado. Antônio, muito obrigado. Eu acho que duas ideias muito importantes da sua apresentação. A primeira é que a tokenização é um processo que nós estamos olhando muitas outras jurisdições da América Latina no Caribe. É importante que vocês estejam nesse processo do sandbox. O segundo é que eu acho que é muito importante um passo prévio à entrada no sandbox. Como você disse, provavelmente a utilização de um hub de inovação antes para esclarecer os requerimentos jurídicos pode ser muito importante. Então, vamos agora com Ângelo. Ângelo, muito obrigado, por favor. Muito obrigado, Diego. Vocês vão perceber que a experiência do Banco Central guarda várias semelhanças com a experiência da CVM. Foram 2 processos de admissão que aconteceram ali quase que simultaneamente, da CVM ali, talvez ali um mês na frente do nosso, e temos, no fundo, várias experiências comuns e vários desafios comuns para o próximo ciclo, né? Para contar um pouco aqui da cronologia, né, do Sandbox no Banco Central, em junho de 2019, houve um comunicado conjunto do Ministério da Economia, Banco Central, CVM e SUSEP, né, sinalizando que esses reguladores iriam iniciar um processo de formalização de regulação de um sandbox regulatório, né? Então, foi ali um compromisso público dos 3 principais reguladores com a inovação e com o funcionamento de um sandbox. Em novembro de 2019, o Banco Central colocou em consulta pública, a consulta pública 72 de 2019, a proposta das normas dispondo do ambiente controlado de testes para inovações financeiras de pagamento, que é o nome oficial do sandbox, tá?
Esse foi o primeiro passo regulatório, né? Bem, passado um tempo, em outubro de 2020, foram editados a resolução CMN 4865 e a resolução BCB 29, com as diretrizes, né? E aí é importante tentar explicar o seguinte: o sandbox no Banco Central, ele envolve a flexibilização, né, de normas regulatórias expedidas tanto pelo Conselho Monetário Nacional como pelo o próprio Banco Central, né? Ou seja, são competências de dois órgãos diferentes. Então, por isso é que houve a necessidade de uma norma do Conselho Monetário e uma norma do Banco Central, mas se você for olhar essas duas normas, elas são quase iguais, né? Só que uma trata das competências de um órgão e a outra da competência do outro órgão. Em dezembro de 2020, teve a resolução BCB 50, estabeleceu ali os requisitos para instalação e execução do primeiro ciclo do sandbox. Estabeleceu ali que as inscrições ocorreriam entre 22 de fevereiro e 19 de março do ano passado, depois o período de seleção, de 22 de março a 25 de junho, e com a possibilidade de extensão por 90 dias. E aí, como o Antônio mencionou, logo ali no início do processo de seleção, nós percebemos que esse prazo inicial aí de 3 meses era totalmente insuficiente e nos utilizamos da extensão de 90 dias. E mesmo nessa extensão, o prazo foi muito curto. Tá? E, finalmente, no dia 23/9, no último dia, foi feita a divulgação e a autorização, né? E aí eu acho que é um ponto relevante para o público, é que, no fundo, quando o Banco Central ele admite um projeto, uma instituição no sandbox, ele está concedendo uma autorização de funcionamento, né? E o processo de autorização de funcionamento é um processo que segue várias formalidades, né? Algumas formalidades podem ser flexibilizadas no sandbox, né? Ou seja, algumas normas estabelecidas pelo Banco Central e o Conselho Monetário podem ser flexibilizadas para aquele projeto específico, mas há outras que não, como, por exemplo, todas as normas relacionadas à prevenção e lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assim também como algumas normas relacionadas à proteção do consumidor. Então, isso além disso, no próprio processo de autorização, você tem ali normas relacionadas à origem do capital da instituição, a capacidade técnica dos administradores e controladores, a reputação dos administradores. Então, tem uma série de normas que continuam se aplicando, não podem ser flexibilizadas, né? E esse processo de autorização ele tem uma série de formalidades. Então, por isso que o tempo acabou sendo bastante escasso. E o que eu estou falando aqui também se aplica em maior ou menor grau também à CVM. Em março de 2021, nós tivemos a resolução BCB 77, já ali ao longo do período de inscrição, que institui o Comitê Estratégico de Gestão do Sandbox Regulatório, o SESB, né, e com seu regulamento. Esse comitê é o comitê, como está aqui na nossa estrutura de governança, é o comitê que trata de todo o processo de seleção do sandbox e acompanhamento também dos projetos. Então, a diretoria do Banco Central delegou a esse comitê uma série ali de poderes para, além de selecionar os projetos, durante o monitoramento, eventualmente solicitar informações daquele projeto, aprovar alterações do projeto durante o seu funcionamento, ou até mesmo eliminar o projeto do sandbox. Tá? Na composição desse comitê são de 7 chefes de departamento no banco. Bem, aqui tem uma sopa de letrinhas, acho que a ideia é que a gente tivesse representantes de
quase todas as áreas do Banco Central, né, com exceção de algumas que, de fato, não têm relevância para o projeto do Sandbox, além da participação da Procuradoria-Geral do Banco Central. Tá? Embaixo desse comitê, do SESB, você tem uma assessoria técnica, né? E foi composta de 7 servidores, cada um das unidades que compõem o SESB. E aí, como o Antônio falou também, tanto no caso dos componentes do SESB, como dos componentes da assessoria técnica, eles, assim, têm as suas atividades regulares e o Sandbox é uma atividade adicional, né? Só para dar um pouco aqui de ideia das atividades, o SESB ele se reúne mais ou menos uma vez por mês, sempre uma vez por mês, mas ali no início do processo de seleção, no auge do processo de seleção, foi necessário a reunião, ali, diria, com uma frequência maior, tá? Quase que quinzenalmente. E a assessoria técnica, essa se reuniu ali no processo de seleção quase que semanalmente, ali, e é quem, de fato, tem todo o contato com os proponentes dos projetos. Então, isso é uma demanda, um tempo enorme das pessoas, dado o número de inscrições que eu vou mostrar adiante, você se relacionar com todas essas instituições, para você tirar dúvidas, para você, de lado a lado, né? Tem dúvidas dos proponentes e dúvidas do próprio Banco Central, sem quebrar nenhuma regra de isonomia, ou seja, você dá oportunidades iguais a todos os proponentes para que eles tirem dúvidas, né? Ou para que eles façam uma exposição assim, ao vivo, né? Ao vivo aqui, não sei se por videoconferência do projeto, quando antes você só tinha um material que foi enviado na inscrição, sempre uma exposição ali com alguém falando, expondo, traz novas informações. Tá? Além disso, você tem um grupo de secretariado, né, para você manejar todo esse conjunto de reuniões, as reuniões, elas geram atas, né, geram outras providências que têm que ser tomadas, processos que têm que ser movimentados, processos que têm que ser dado vistas aos proponentes, processos que têm que ser enviados para a Procuradoria. Então, isso requer também uma estrutura de secretariado. Tá? E, depois da seleção, a assessoria técnica ela não foi extinta, mas ela ficou ali inativa, né? E você criou grupos de acompanhamento dos projetos. São 5 grupos, cada grupo tendo de 3 a 7 servidores. Então, aí você vê a quantidade de pessoas que você também mobiliza no processo de acompanhamento dos projetos, que é onde a gente está agora. E, por fim, a própria diretoria colegiada, ela é a instância recursal às decisões do SESB, né? Ou seja, uma decisão do SESB, do comitê, e não se a instituição envolvida ela pode pedir uma reconsideração e fazer um recurso à diretoria colegiada. Tá? E nós tivemos muitos recursos, tá? Uma quantidade próxima a 2 dezenas de recursos que foram à diretoria colegiada. Isso leva também uma quantidade de trabalho enorme, porque você tem que preparar toda uma série de documentos para que haja apreciação pela diretoria do Banco Central. Aqui são os grupos que nós temos, né? Aqui, já falando aqui dos 5 grupos, a gente agrupou alguns projetos no mesmo grupo, né? Que são os grupos de acompanhamento. Tá? Em termos de transparência, né? Também temos mecanismos de transparência do SESB, publicação das atas das reuniões do SESB. Algumas já estão publicadas, outras em vias de publicação. Tem todo um processo aí de targeamento das atas para evitar questão de proteção de sigilo comercial, enfim,
precisa passar por um processo de classificação da informação. Publicação do relatório anual de atividades, nós estamos trabalhando nele, vamos completar um ano aí o Sandbox. Temos a página do Sandbox no site do Banco Central, e além do atendimento a demandas da imprensa e mídia especializada. Bem, nós recebemos 52 projetos, um número muito grande de projetos, muito além do que nós esperávamos. 80% dos projetos chegaram nos últimos 3 dias de inscrição, ou seja, o que gerou um acúmulo de documentos no nosso protocolo digital muito grande nas últimas horas, tá? E a gente teve até que repensar o nosso processo de seleção, dado o número elevado de inscritos, né? A própria experiência da CVM também nos auxiliou bastante. Tá? Ali na primeira, vamos dizer assim, na peneira mais grossa, vamos dizer assim, de seleção, nós desclassificamos 24 projetos, depois eu vou mostrar aqui a motivação dessas classificações. Em 13 projetos houve dúvidas do comitê com relação ao perímetro regulatório do Banco Central, e aí acho que tem que ficar claro, e do Conselho Monetário, e assim, o projeto no Sandbox, ele não tem que ser só inovador, né? Ele tem que estar dentro do perímetro de regulação do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional, e ele também tem que requerer alguma flexibilização regulatória para funcionar, né? Eu falo isso porque nós tivemos, por exemplo, projetos que até eram do perímetro de outros reguladores, como da CVM, né? Nós tivemos projetos que eram de assuntos que não eram assim, regulados, né? Nem pela Banco Central, nem pela CVM, nem pela SUSEP, né? Eram projetos inovadores, mas eles não tinham esse condão de ser uma atividade regulada, tá? E 15 projetos ficaram para uma segunda, uma análise mais apurada, né? Dos 13 projetos, a Procuradoria concluiu que 5 não estavam na competência do Banco Central. Aqui não falo competência do Banco Central, é Banco Central e Conselho Monetário, tá? E 8 estavam, se juntaram aos 15, formando 23 projetos, tá? Depois, numa segunda análise, nós desclassificamos 17 projetos e ficamos com 6, tá? Nós, ao final, terminamos com 7 projetos, porque houve cerca de 20 todos esses projetos que foram desclassificados, cerca de 20 interpuseram recurso à diretoria e recurso foi provido. Tá? Então, as causas aí das desclassificações, né? Documentação incompleta. Então, aí nós esbarramos numa questão do formalismo da administração pública, né? Em que nós, vamos dizer assim, no caso de que o projeto, tem uma série, na inscrição do projeto, tem uma série de documentos que são requeridos para serem entregues durante a inscrição. Então, na ausência de um documento desse, o projeto ele é desclassificado, tá? Apesar de que houve muita ponderação de algumas instituições que poderia depois enviar a documentação ao longo do processo de seleção, no momento em que nós o desclassificamos, mas isso não, dentro do nosso direito administrativo, não é possível. Tá? Ausência de inovação, tá? Em 6 projetos. Ausência de competência do Banco Central e do Conselho Monetário, em 14 projetos. 7 projetos tinham tanto ausência de inovação como ausência de competência. Tá? Então, às vezes, você vê... tem muitos projetos, como eu falei, são bons projetos, mas eles estão fora da esfera regulatória. Então, assim, eles podem funcionar, né? Ou eles pertencem à esfera de outro regulador, então teria que se dirigir ao outro regulador, né? Ou eles estão na esfera até de qualquer regulador, de atividades que não são, até então, reguladas. Tá? Nós tivemos projetos que também foram desclassificados porque não foram capazes de demonstrar mecanismos, né, eficientes de
proteção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, tá? E tivemos 3 projetos que, na verdade, eram da nossa competência regulatória, mas eles não requeriam uma flexibilidade regulatória. Na verdade, era uma inovação que já podia ser posta em funcionamento, tá? Mas que, às vezes, por uma dúvida do regulado, né, ele não implementava, ele resolveu se candidatar ao sandbox porque achava que tinha uma interpretação diferente da regulação, achava que a regulação não permitia o funcionamento daquela inovação, tá? 2 projetos que a gente classificamos por conveniência e oportunidade, são casos em que o projeto ia numa direção contrária ao que a linha regulatória do Banco Central. Então, não adiantava eu colocar esse projeto em funcionamento, porque ele, no final, ele não seria transformado num projeto, vamos dizer assim, permanente, porque nós ia contrário à nossa linha de regulação. Tá? Bem, aqui nós mostramos uma série de assuntos, né, dos projetos, né? Então, temos projetos de antecipação de recebíveis, aporte de recursos em espécie em PDV, concessão de crédito, conta escrow, crédito rural, gestão financeira, hipoteca reversa, mercado secundário de CCBs, tá? Isso aqui, inclusive, tem projetos aprovados aqui, portabilidade de crédito, trust account, registro de depósitos de ativos financeiros, criptoativos, stablecoins e VASP, né, que é o Virtual Asset Service Provider. Tá? Então, aqui é mais dos projetos que passaram ali na primeira fase. Tá? E dos projetos que não passaram, também tem vários aí de custódia de ativos virtuais, AISP, né, que é até coloquei uma observação, é o Account Information Service Provider, né? Ou seja, é um agregador de dados que não é uma atividade regulada pelo Banco Central. E nós tivemos 5 projetos que foram nesse tema, né? E acabaram sendo eliminados por conta que não eram atividade regulada. Tá? Câmbio com ativos virtuais, consórcio, gestão financeira, identificação digital, enfim, tem uma diversidade de temas muito grandes, né? E aqui vamos dizer assim, sem entrar essa lista, essas 2 listas, sem entrar exatamente na tecnologia, mas muito desses projetos aí com o uso de tecnologia descentralizada, né? Tecnologia de DLT. Bem, agora vamos no final dos 7 projetos que foram selecionados. Sempre a gente tem uma dificuldade de entrar em detalhes nos projetos, assim, em apresentações públicas, porque há uma certa proteção à própria ideia dos proponentes, né, e o sigilo aí que nos foi dado, que a gente deve guardar com relação ao projeto, tá? Mas, na medida do possível, eu vou tentar detalhar aqui alguns dos projetos, tá? Temos o projeto da Rimove, é um projeto com garantia, empréstimo com garantia de imóvel. A gente não tem um projeto de lei no Congresso e ele regulamenta o que a gente tem em outros países, que é a hipoteca reversa, né? Ou seja, você vende o seu imóvel à instituição e recebe como se fosse uma prestação mensal, né? Fica utilizando o imóvel e recebe uma prestação mensal até o falecimento do dono do imóvel, e esse imóvel, ao final, a propriedade já é do banco no momento inicial e depois a posse para a sociedade financeira com a morte. Tá? Esse é um projeto, assim, uma ideia que precisa de uma alteração legal, mas a Rimove ela apresentou um projeto que se aproxima desse mecanismo, logicamente, com uma diferença, porque lá a lei não foi ainda está em tramitação. Então, você dá um empréstimo para pessoas já de uma determinada idade,
né? É um empréstimo que não tem amortização espaciais, ele só tem um valor final de amortização, ou seja, não há pagamento de juros nem amortização ao longo do empréstimo, que é até 15 anos. E quando você chegar no vencimento, se o proprietário do imóvel, né, que foi dado em garantia, que é o devedor, ele estiver vivo, ele pode eventualmente pagar o empréstimo e enfim, livrar o imóvel, ou ele pode simplesmente dar aquele imóvel que já foi dado em garantia e receber uma diferença do saldo devedor para o valor do imóvel. Tá? É lógico que isso aqui é calibrado de tal forma que o valor residual ali seja baixo, né? Havendo o falecimento ao longo do empréstimo, se aplica a mesma coisa, os herdeiros podem amortizar o imóvel e amortizar o empréstimo e ter o imóvel, ou simplesmente fazer a mesma coisa, o imóvel avaliado e a diferença é transferida para os herdeiros. Tá? Então, esse aqui é o máximo que a gente pode fazer em termos de se aproxima mais de hipoteca reversa. Tá? Isso acaba sendo uma inovação, porque em situação normal o Banco Central não admitiria um tipo de operação dessa, por ele ser contra, vamos dizer assim, a boa técnica bancária. Você conceder um empréstimo de longo prazo sem amortização para uma pessoa já com idade elevada, né, onde a probabilidade dela falecer antes da conclusão do imóvel, além da conclusão do empréstimo, além de que você não tem nenhuma amortização, nem pagamento de juros, né, ou seja, a probabilidade de default lá no final é muito grande, mesmo, lógico, você tem a garantia, mas a probabilidade de não pagamento é elevada. Em situações normais, o Banco Central não, a supervisão do Banco Central, ela não admitiria uma situação, uma operação dessa, uma carteira com essa característica. Né? Então, por isso é que vem aí uma necessidade de flexibilização regulatória. Temos o segundo projeto, que é do JP Morgan, chama JP Morgan Coin, que é uma solução, uma plataforma tecnológica que o JP Morgan, inclusive, já opera em outros países para você fazer operações de câmbio intrabancária. Tá? E aqui há a utilização de tecnologia, inclusive tecnologia DLT nesse projeto. Tá? Nós temos o projeto do Itaú Card, que é um projeto em que você concede, faz uma compra, né, através do Pix numa rede de varejo, em redes de varejo que vão ser credenciadas pelo Itaú Card, né? E em vez de a transação ser debitada da conta do comprador, né, ou do usuário imediatamente, isso ali está embutido uma operação de crédito e essa operação ela vai ser condensada, né, adicionada à fatura do cartão de crédito e apresentada para o cliente na data da fatura, inclusive com possibilidade de parcelamento, enfim, outras facilidades aí de crédito rotativo ou parcelado. Tá? E depois, em seguida, nós temos aí dois projetos que são semelhantes, né, muito parecidos, que é da Bolsa OTC e da INCO, que são projetos de tokenização. Né? O Berwanger falava aí muito de uma alta incidência de projetos de tokenização no sandbox da CVM. Tivemos esses dois projetos, que são de emissão e negociação secundária de cédulas de crédito bancário ou da C3B, que é o Certificado de Cédula de Crédito Bancário. Tá? Todos são com plataforma centralizada, né, com registro centralizado. A inovação aqui é que, hoje em dia, tem a tokenização, que já é uma inovação, mas hoje em dia, para o mercado secundário de CCBs, ele já existe, mas ele requer uma série de registros, né?
tanto na emissão da CCB como na negociação secundária, né? Registro centralizado. Então, a inovação aí é você ter esse registro descentralizado, tá? O foco aqui é mais em CCBs emitidas por empresas pequenas e médias, e no lado do credor, mais investidores individuais. Temos um projeto do Mercado Pago, que é para você... Mercado Pago é uma instituição que não tem rede física, né? Totalmente virtual, digital, e se ressente de você ter um canal para você fazer aporte de recursos nas suas contas, tá? Então, isso aproveita aí pontos físicos do varejo para você fazer esse aporte nas contas do Mercado Pago, tá? E o IUP, que é o último projeto, ele é um projeto que cria uma conta para a liquidação, né? Um condicional, né? Acho que esse é mais fácil, talvez você dando um exemplo. Às vezes você está fazendo uma transação, compra de um imóvel, compra de um automóvel, e o comprador ele só quer, vamos dizer assim, ter o seu pagar depois que alguma pendência, algum documento, enfim, algum ato ali relacionado à transação se aperfeiçoe, né? E, por outro lado, o vendedor quer ter certeza de que existem os recursos que, tão logo ele processe tudo aquilo que está sendo exigido, né? Sei lá, o registro do automóvel, pagamento de uma multa ou de algum tributo que está pendente do automóvel, a mesma coisa no imóvel, os recursos sejam liberados. Então, você cria ali uma conta, né, em que os recursos são depositados, né? Então, logo aquelas condições que foram pré-estabelecidas são observadas, os recursos são liberados. Então, a flexibilização aí regulatória de que qualquer conta, conta corrente, conta de pagamentos, conta poupança, os recursos eles têm que ser para livre movimentação a qualquer momento, tá? Então, aí que não. Não é uma conta que ela está congelada, né, até de que alguma condição se aperfeiçoe. Vamos agora às lições, né? Aqui também tem muitos pontos ali próximos, parecidos com o que o Antônio mencionou, né? Custo para o sandbox é alto, né, para os reguladores, né? Mostrei ali a estrutura de governança, a gente até chegou a estimar o número de horas homem que nós gastamos, um número gigantesco, né? E aí, assim, agora no segundo estágio a gente tem que ver também quais foram os benefícios, né? Avaliar custo-benefício para ver se compensa de fato o processo de sandbox, né? Somente como o Antônio falou, no ambiente de bastante restrição de recursos humanos, e tanto na CVM como no Banco Central, vários projetos relevantes sendo implementados, e a necessidade de aperfeiçoamento regulatório constante, dado as inovações que vão acontecendo nos mercados. Então, a gente tem que sempre olhar o custo-benefício, tá? Também é uma coisa que foi falada pelo Antônio: os projetos apresentados e aprovados estão em diferentes fases de maturidade. Então, você recebe projetos que estão assim, muito próximos do funcionamento, ou seja, você percebe que foi percorrido um desenvolvimento, vamos dizer, foi investido ali bastante recurso no desenvolvimento, e outros que não passa de uma ideia, está escrita no papel, tá? E isso demanda bastante tempo para, ao longo do processo de seleção, a gente conseguir saber exatamente em que estágio estão os projetos. Muitas vezes requer ali uma interação direta com o proponente para poder tentar explorar o que já foi, vamos dizer assim, desenvolvido, o que ainda não foi desenvolvido, tá? Além do que, como são projetos diversos em áreas inovadoras, sempre requer um processo de aprendizado também das próprias equipes do Banco Central.
Isso desemboca até na necessidade de alocação dos recursos do banco para o próprio desenvolvimento dos projetos. Chega um certo ponto em que o próprio proponente ele chega para o Banco Central e diz assim, isso aqui eu não sei, tá entendendo? Isso aqui eu preciso da ajuda de vocês. Então, isso logicamente, durante o processo de seleção, nós não podíamos dar nenhum input para os proponentes que ajudasse o projeto, tá? Por uma questão de isonomia, mas agora, no período de monitoramento, acaba que é necessário uma maior intervenção das equipes do Banco Central de dizer, olha, isso você tem que fazer dessa forma, isso você tem que fazer isso assim, assado, porque existe, muitas vezes, um baixo conhecimento de alguns projetos selecionados do funcionamento ou da regulação do Banco Central. Tá? Uma coisa que nós tivemos, eu acho que no nosso processo seletivo acabamos errando, é a questão da entrega de documentos para autorização, né? Então, nós colocamos a entrega de todos esses documentos no início do processo e, como falei, alguns projetos foram eliminados porque não entregaram todos os documentos. Então, a gente acha que uma melhoria para os ciclos seguintes é de que estabelecer no próprio edital de que esses documentos podem ser entregues numa fase posterior, numa data posterior ao período de inscrição. Tá? Nós, na nossa seleção, nós estabelecemos 4 critérios, tá? Que, no final, somado, o projeto chegaria até 100 pontos. Tá? O que nós percebemos? Você tinha projetos e, num critério, ele era muito bom. Tá? Ou seja, ele tinha, às vezes, quase a totalidade dos pontos. Mas, no outro critério, ele era muito ruim. Ele tinha sei lá, de 20 pontos naquele critério, ele tinha 2 pontos. Então, havia um desbalanceamento, né, de acordo com os critérios. Então, a gente tem assim, uma sugestão para o próximo ciclo é que nós estabelecemos uma pontuação mínima em cada critério. Né? Ou seja, porque às vezes o projeto pode ser muito bom em uma coisa, mas ele é deficiente em outra. Então, no fundo, ele é deficiente. Tá? Então, isso também não me permitia que, dado as regras de seleção, eu pudesse, projetos de pouca maturidade, eu pudesse eliminar no início da seleção. Eu tinha lá maturidade do projeto muito baixa, mas a inovação do projeto muito elevada. A pontuação média dele é boa, tá? Mas ele tem um baixo nível de maturidade. Se eu tivesse um score mínimo na maturidade, eu já poderia eliminá-lo no início do projeto, no início da seleção. Tá? No ciclo 1, numa daquelas normativos, eu estou acabando já, Diego, nós definimos as prioridades do Banco Central, tal, e eu acho que ficou um rol de prioridades muito amplo e a gente acabou recebendo uma quantidade de projetos muito, muito grande. Talvez, se a gente talvez restringisse mais as prioridades, nós pudéssemos receber projetos que tivessem um retorno maior para o Banco Central. E, assim, no fundo, eu acho que são algumas dessas lições, elas vão reduzir o custo nos ciclos seguintes, né? Ou seja, eu falei no início que o custo era alto, mas acho que a experiência do primeiro ciclo vai trazer ali uma redução desse custo para os ciclos seguintes. Ficar por aqui. Obrigado, Tio. Obrigado, Ângelo. Ângelo e Antônio, eu quero perguntar se vocês têm 10 minutos mais. Temos muito pouco tempo. Então, ok, obrigado. Vamos fazer 2 perguntas e logo vamos fechar o seminário. Conforme comentou Ângelo, as abordagens da CVM, do Banco Central, são muito semelhantes em termos da implementação dos sandboxes. Eu acho muito interessante os projetos da sandbox do Banco Central,
garantias, pagamentos, mas definitivamente como a CVM, o tempo de proposta do registro de teste parece ser um desafio importante para ambos. Então, eu quero perguntar sobre o que acontece quando as competências legais entre o Banco Central e a CVM se cruzam. Como é o processo de definir quem lidera os testes e quem toma as decisões? Eu começaria com Ângelo e logo Antônio, por favor. Muito curtinho. Tudo bem. Nós tivemos um projeto e nós tivemos projetos aqui no Sandbox do Banco Central que era competência da CVM e o contrário também, projeto que era da nossa competência e no outro Sandbox da CVM. Acho que cada um orientou, enfim, que ele deveria procurar o outro regulador, né? No caso do Sandbox, até onde eu sei, assim, não houve nenhum projeto que ficou em dúvida de quem era a competência, né? A gente teve até um caso que a gente conversou aqui com o Antônio, a nossa área conversou e a gente chegou a uma conclusão rapidamente. Não houve ali nenhum caso mais complicado de onde estava a competência, né? Tá? Então, esse problema nós ainda não tivemos. Eu complementaria aqui que assim, a gente tem interagido bastante aqui, os dois comitês, né, uma interação muito informal e por conta disso célere. Então, tivemos situações em que um proponente para o nosso sandbox também requereu, né, uma autorização para o Banco Central, e aí a gente rapidamente, né, passou a situação para análise lá, e tivemos um retorno de que não estaria dentro, né, da competência do Banco Central prover aquela autorização, mas se fosse o caso, né, de uma autorização conjunta, ela poderia ser feita, né, e aí, tanto entrando por aqui quanto por lá, entendo que, né, o comitê da instituição parceira receberia, analisaria, levaria para os canais responsáveis aí para fins de autorização, e, se fosse o caso, né, de um participante ter uma autorização, né, para realizar atividades reguladas de ambos os órgãos, né, tenho certeza que a gente se comunicaria para fazer uma supervisão também conjunta, né, daquela atividade. Não ocorreu ainda, mas acho que vai ocorrer num futuro, num próximo, aí, talvez, mas acho que é importante dizer que temos aí um canal de comunicação muito aberto, muito fluido para lidar com essas situações que venham a ocorrer no futuro. Muito interessante. Obrigado ao Ângelo e ao Antônio. Tenho aprendido muito hoje com as suas apresentações. Eu acho que há muitas lições aprendidas para ambas partes que podemos aproveitar para melhorar nossos sandboxes regulatórios. Com isto fechamos o webinar. Desejo a todos um feliz dia. Deixo vos como organização do evento. Muito obrigado. Foi um evento muito interessante. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado.